Oi pessoal, aqui é a Belanini do Criptografando Sonhos e hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo diferente. Na verdade, a Vitória, ela tem um canal aqui no YouTube, ela fala sobre livros, ela estuda moda, mas os vídeos dela, as edições são muito engraçadas, ela é muito divertida. Eu vou deixar o card aqui do canal dela, aqui na descrição também. E a Vitória me cobrou 2 vezes pra falar como que foi o meu processo pra escrever o livro. E eu posso dizer que ele foi muito complexo, muito difícil. A primeira coisa que eu posso falar pra vocês é que a ideia ela surgiu com uma fanfic de Divergente. E na época eu escrevia com uma amiga. A gente escrevia uma história que não se passava no mundo da Veronica Roth, os personagens sim, mas o mundo era o mundo real, era na cidade de Chicago. Era a história de 2 melhores amigos e só. Era tudo o que eu sabia. Não sabia mais nada sobre a ideia. E na época, então, nós intercalávamos, né, os capítulos. Então ela escrevia o capítulo do For, eu escrevia o capítulo do Eric. E aí, obviamente, que tinha os outros personagens de Divergente, como a Tris, como o Caleb, como todo mundo, né? E foi, assim, uma experiência muito boa, porque o meu personagem, ele começou a nascer ali, né, a ter vida ali, mas ele ainda não era o meu personagem. E aí, quando a gente começou a escrever a fanfic, a gente teve uma repercussão muito boa. As pessoas iam, comentavam. Tinha uma menina de Portugal que adorava, ia lá pra ler os capítulos e era muito, assim, reconfortante. Só que eu comecei a ver, depois de 1 mês e meio, 2, que eu tava me envolvendo muito grande, assim, envolvendo, assim, demais com uma fanfic, do tipo de domingo à noite eu tava virando a noite pra escrever uma fanfic, porque na semana eu tinha que publicar meu capítulo. E eu comecei a ver que a ideia era boa se a gente trabalhasse nela bem, e porque a gente já tava tendo um público legal. E aí foi quando eu falei, gente, e se a gente parasse de escrever a fanfic e fosse escrever de verdade? Parar de brincar de escritor e ser um escritor, porque é uma diferença imensa em tudo que eu vou tentar relatar. E aí a minha amiga falou, não, vamos fazer, vamos acontecer. Aí que foi o primeiro problema, porque uma coisa é você ter uma amiga e outra coisa é você ter uma profissional. São coisas diferentes de lidar, e a pressão de quando você decide fazer um projeto sério é uma responsabilidade muito grande e que vai muito além do que qualquer coisa que vocês possam imaginar. Então, a minha primeira preocupação era em como começar a escrever pra valer de verdade, porque eu sempre escrevi fanfic, então eu sempre tinha um mundo que outra pessoa imaginou, com personagens que eu nunca imaginei, que eu nunca idealizei, e eu não sabia nem como fazer isso. Eu comecei a lembrar que em 2004, 2003, 2004, no máximo 2005, eu fazia parte de um RPG de Harry Potter, e eu tinha a minha personagem criada, que era a Kyra. E eu lembrei, gente, a Kyra era muito boa, as pessoas gostavam dela e da história dela. Ela era muito filha da mãe, mas ela era, tipo, muito louca. E eu falava, gente... E eu sempre falei, meu, um dia eu vou escrever um livro pegando a Kyra, porque a Kyra vai ter a história dela, diferente de Harry Potter, obviamente, mas com alguns traços ainda muito dela. E com a ideia que eu tinha idealizado pra Kyra, junto com uma outra menina que fazia o Snape, e a gente sempre bolou, tipo, as melhores ideias. Eu sempre falei que eu ia fazer isso. E aí eu comecei a lembrar o que eu fazia na hora de eu começar a construir um personagem. Então eu peguei, tipo, uma das meninas que jogava RPG comigo, ela ainda tem um RPG. Eu pedi pra ela o questionário que eu usava pra fazer os personagens, porque eu não tinha mais esses questionários. E eu falei, cara, eu acho que eu tenho que começar a pensar daí. E aí o mais difícil é que na última pergunta, porque você tem várias perguntas no questionário, eu fiz um vídeo até falando de construção de personagem, eu vou deixar o link no card aqui em cima. Nesse questionário, claro, vai ter toda a parte da fisionomia, né, do psicológico. E aí tem a última pergunta, que é pra você contar a história do seu personagem. Como ele é... O que fez ele chegar a esse ponto que você vai contar da história? Ou no que isso é relevante? E aí foi que começou a ficar difícil, porque eu não sabia muito do passado do meu personagem. Eu achava que rolava um drama muito grande e que ele era uma vítima do meio. E isso foi por um bom tempo. O que eu posso falar é que vai mudar, você vai mudar totalmente essa ideia de quem teu personagem é, e você não vai colocar ele tanto como vítima das coisas, e que ele tem uma grande parcela de culpa nisso, e vai ser
duro você ver isso. E o que eu posso falar é que, a partir daí, eu comecei a procurar vídeos de apoio. Como eu falei, a Pri Nicoliello, eu vou deixar também o card aqui do canal dela e aqui embaixo a descrição. Me ajudou muito, porque na época que eu tava escrevendo a fanfic, eu tinha dúvidas de algumas coisas. Ela, tipo, ela respondia numa boa nos comentários, sabe? Tipo, super humilde, porque às vezes eram perguntas tão bobas, sabe, idiotas de escritora iniciante, que ela ia lá, ela respondia, e eu nunca vou esquecer que eu tava montando uma cena, e aí já era pro meu livro, a primeira versão que eu tinha de uma cena que eu não usei, com a graça de Deus, que eu tinha a ideia toda na cabeça e eu não sabia como escrever. E aí foi quando ela falou, você tem a sua ideia, mas o teu personagem é a mesma? E aí foi quando eu comecei a ver que, gente, assim, meu personagem tem muitas coisas pra falar e a gente briga muito com relação ao que eu quero e ao que é verídico na visão dele e como contar. Então é muito difícil você elaborar. Então a primeira coisa que eu pensei é que, assim, eu tenho que começar do zero, eu tenho que criar um mundo meu, um mundo em que o meu personagem tá contando, mas o que ele conta, se até que ponto é real ou não a informação dele, como que ele vê as outras pessoas e como as outras pessoas agem e elas contam as coisas pra ele. Então é muito tipo, nós somos personagens principais da nossa vida, né? Então às vezes a gente pensa uma coisa e aí a gente depois descobre que é outra, da mesma forma que às vezes você tem um melhor amigo que depois você descobre que essa pessoa não era tudo isso. Eu tive muito que pensar por esse lado. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi, tipo, esquecer a fanfic e falar, eu não vou usar nada da fanfic. Eu não quero nada da fanfic. Eu achei que eu usaria os primeiros capítulos do meu livro como o que eu escrevi na fanfic, mas não, eu não usei porque já não ia me servir pra nada, porque era outro mundo, era outro universo, não era eu. Definitivamente não era eu e não era o meu Eric. Então eu sabia que eu ia começar do zero. E aí, os problemas começaram porque eu comecei a procurar várias informações. Então, assim, durante o dia eu tava trabalhando e era terrível, porque eu trabalho com pessoas. Então, às vezes eu tava, sabe, atendendo uma pessoa, um cliente, e eu via, cara, isso é muito fulano no meu livro. E aí eu terminava de atender a pessoa, pegava, tipo, post-it, anotava, guardava e atender outra pessoa. Então, assim, eu tava, no começo eu tava muito louca, porque eu via muito do meu livro ali, muito dos meus personagens ali, e eu queria, sabe, prestar atenção em todos os detalhes e poder anotar, e tinha horas que não dava pra anotar, então eu tinha que, assim, pensar muito forte, assim, que, cara, eu vou conseguir pensar. Eu pegava, então, assim, coisas que demoraram mais, porque na hora eu não conseguia anotar. Sim, teve, com certeza. E eu acho que é muito complicado isso. Então, no começo a gente começa a ver os pequenos detalhes nos nossos personagens, na nossa história, mas aí isso significa que você tá levando a sério a sua ideia, que, sabe, vamos brincar de tentar, né, fazer uma coisa séria. E aí, como eu falei, esse foi o problema, porque eu levei a sério, eu corri atrás, eu busquei material e, no caso, a pessoa que tava fazendo comigo a história, ela não tava, então várias vezes era muito difícil, porque eu queria continuar a história, eu não podia, porque eu dependia do capítulo dela. Isso, tipo, durou uns 4 a 5 meses, então eu perdi 5 meses do meu livro com essa pessoa que, infelizmente, hoje em dia a gente não se fala mais, porque, não sei, a gente chega numa idade e aí eu acho que quem tá no mercado de trabalho, quem leva a sério o que faz, quem tem projetos, quem tem sonhos e tá correndo atrás, a gente vê que o tempo é muito curto, que a vida é muito curta. Eu perdi meu pai há 12 anos atrás, então há 12 anos atrás eu já sabia que a vida é efêmera e que eu tô aqui agora, mas amanhã não. E na idade que eu tô, é mais complicado, porque em parte a sociedade te exige coisas e você se exige coisas também. E por outro lado, eu pensei, gente, é a última chance que eu tenho tentar ser um pouco egoísta, entre aspas, e pensar em mim e tentar uma coisa, arriscar. Porque com 30 e poucos anos, gente, eu acho que quem trabalha, quem já tá muito no mercado de trabalho vai entender, é que tecnicamente eles já te consideram velho.
E você não é velha pro mercado de trabalho, mas você tem sempre que estar se renovando. E às vezes, como o dia a dia no trabalho, ele é tão corrido, ele é tão estressante e todos te exigem tantas coisas, às vezes a gente esquece do que a gente quer ou daquele sonho que a gente tinha. E a gente esquece como é fazer uma coisa totalmente diferente do que a gente faz. E, sabe, partir do zero. Foi muito difícil nesse sentido, porque não era... Como que eu posso falar? Não era uma coisa sabe, que eu já tinha esquecido de como é, sabe? Porque quando eu entrei na empresa que eu tô hoje em dia, foi difícil, mas eu consegui me adequar. Eu achava que eu ia ficar de experiência, que eu tinha uma experiência de 1 ano e que depois de 1 ano eles iam me descartar e ok. Mas não, pelo contrário, eu passei esse 1 ano, deu ok, e aí eu comecei a correr atrás e realizar meu primeiro sonho, que era ir pra Itália, e eu consegui, sozinha. E eu falei, gente, só que já fazia um tempo que eu já tava estagnada e que eu falava, ai meu, eu vou escrever, mas não agora, eu vou fazer tal coisa, mas não agora, e eu ia protelando. E quando chegou essa ideia, quando o Eric me apareceu, ainda na fanfic, falava, olha, a minha história, você vai conhecer, tipo, só isso, mas investe porque é isso que vai ser a ideia, me deu uma coisa inexplicável de falar, olha, é isso que eu vou fazer na minha vida agora, eu vou sentar e eu vou escrever. Era o momento certo no sentido de eu ainda posso me arriscar, eu ainda tenho o meu trabalho, então eu ainda posso bancar essa minha, sabe, essa minha maluquice. Eu ainda posso me dar o luxo disso. Agora eu posso fazer isso, amanhã eu não sei. Isso foi muito assim, eu pensei muito desse lado, que nada vai durar pra sempre e que a qualquer momento isso podia dar muito errado e eu ter que parar de escrever. Mas eu sempre pensava, não, hoje eu ainda posso, hoje eu ainda tenho condições de me dar esse luxo de escrever um livro, de não ter que, sabe, ser paranoica, de ficar pensando em pagar 300 contas. Eu tenho as minhas contas, eu consigo pagar, eu consigo me dar bem, então eu ainda posso me dar ao luxo de no final de semana esquecer o mundo e escrever, que era o que eu fazia. Eu levei muito a sério e eu corri com isso porque eu não sabia, corri no sentido de que eu não sabia o que ia ser de mim daqui a 1 semana, ou se isso ia dar certo. E infelizmente a pessoa que tava comigo, ela não via dessa forma, e por muitas vezes ela pediu pra gente ir mais devagar, mas eu sabia que devagar não ia dar certo, porque quando eu fui fazer o TCC, eu passei 1 ano com o meu TCC e eu já tava de saco cheio, eu achei que não ia dar certo, eu ia largar, mas graças a Deus meu orientador falou pra não largar, eu não larguei e foi a melhor coisa do mundo. Então eu já sabia que se com 1 ano de TCC, que eu respirava meu TCC, eu respirava semiótica o tempo inteiro, eu já tava louca, imagina um livro que eu tenho que pensar em todos os personagens, ia passar 6 meses, eu já não ia querer mais olhar pra cara deles. Então assim, eu sabia que tinha esse risco e se eu tentasse protelar, ia ser pior, porque aí que eu não ia querer escrever. Quando isso aconteceu, eu tive que... A gente parou de se falar. Quer dizer, a gente ainda ficou um tempo conversando, mas depois, futuramente, de novo, eu tive essa surpresa de que eu não poderia mais contar com essa pessoa pra fazer qualquer outro tipo de projeto, do mais simples que fosse. Não deu certo, eu fui muito infeliz nesse sentido. Eu perdi 5 meses fazendo algo que não foi pra frente, mas é aquela coisa, tem males que vem pro bem. E aí eu fiquei um tempo, muito assim, tempo tipo de quase 1 mês me remoendo, pensando, eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu vou ter que pensar em tudo sozinha, eu não vou conseguir, meus personagens vão ser fracos, vão ser bobos, mas não. Graças a Deus eu tive 2 amigos maravilhosos na época, o Fê e a Lua Longe, que eles foram os primeiros a falar que não, cara, vai dar certo, vai fundo. E aí a menina que betava as minhas fics de Hunger Games, a Tássia também, gente, ela me deu muito apoio e falou, meu, vai fundo, você tem futuro. Então, se não fosse essas pessoas, essas primeiras pessoas falando pra eu tentar, pra eu ir atrás, porque eu não tava escrevendo uma coisa em vão, não tava tendo um sonho em vão, eu acho que eu não teria conseguido. E aí, quando eu saí dessa ressaca, aí foi quando eu decidi, esquece totalmente a fanfic, esquece tudo referente a isso, ou aqueles 5 meses que dos outros personagens você não tem nada, você não vai usar nada. E aí é o drama, né? Porque a gente nunca sabe se a gente tá fazendo certo, se a gente tá fazendo errado. Se existe um jeito certo e errado, porque na verdade não tem. E a primeira coisa que eu descobri, porque eu comecei a ver vídeos da jornada do herói, eu comecei a ler sobre a jornada do herói, eu começava a ver dicas, tipo da Pri Nicoliello, do Newton, de
todo mundo que tinha um canal falando sobre escrita, sobre criação de histórias. Eu fui lá, eu fui lendo, fui vendo, fui pesquisando. Chegou uma hora no que eu tava escrevendo que eu falei assim, não, esquece, eu não tô usando nada disso, eu não estou usando uma jornada do herói, porque meu personagem não é o herói, na verdade ele é uma pessoa muito ambígua, da mesma forma que os outros personagens são ambíguos. Quando o título veio, eu tive certeza, e assim, demorou muito, eu tinha certeza absoluta que eu estava brincando de manipular com todo mundo aqui nessa história. Todo mundo foi manipulado por mim de alguma forma, de uma forma boa, porque nem tudo é o que parece. Foi espetacular, mas até isso chegar, gente, é tipo meses você surtando porque tá faltando alguma coisa, é você pensar que você escreve muito mal e vai ter dia que você vai escrever 3 linhas e você vai falar que deu, que você não nasceu pra isso. Vai ter dias que você vai se sentir culpado, que você vai dizer, meu, eu não deveria ter pressionado tanto a pessoa que era minha amiga, mas aí você entende que não é pressão, é correr atrás, é você querer, é você falar que, sabe, de você não ter medo, de você quebrar o muro que tá na sua frente, falar, dane-se, eu tô me jogando. Você se jogar, mesmo com todas as coisas, sabe, que você pensa, meu personagem, ele não é o ideal pra um jovem adulto, porque ele não é o garoto perfeito e lindo, maravilhoso, aquele popular lindo que todas as meninas babam, e aí ele vai lá e ele se apaixona pela mocinha. Não é nada disso, não tem nada disso, e é muito mais além. E aí eu comecei a parar de ver esses vídeos e eu comecei a falar, não, agora sou eu e meu personagem. E aí é que vai começar de verdade a brincadeira de um dia teu personagem conta uma coisa, outro dia ele fica quieto e você sabe que tá fazendo errado, e vai ter dias que ele vai te surpreender com uma coisa bem bombástica e você vai ficar muito mal por um tempo e você vai querer parar de escrever, mas aí a vozinha volta e fala, então, eu não te contei antes por causa disso, eu sabia que você ia ficar mal, mas você tem que saber pra continuar, porque pega na minha mão, eu vou te mostrar onde a gente vai chegar. E a gente chega. É estranho. O que eu posso falar é que ser escritor, por mais que você seja iniciante... Desculpa, eu sou uma escritora. Eu escrevo. Não é um hobby, mas é verdade. É muito surreal. Então, assim, ser escritor é uma coisa muito, muito íntima e muito solitária. E muito profunda, porque vai ter coisas que vai estar lá dentro de você que você não reconhecia, como vai ter coisas que você escutou de alguém, ou você escutou no noticiário, ou você leu uma frase num livro que vai desencadear um pensamento louco e maluco, ou um seriado que uma cena vai bastar para você escrever um capítulo como 11 e que você vai ficar muito mal por isso, e como vai ter às vezes uma fala tipo de Grey's Anatomy que você vai falar, é assim que eu vou continuar. Então, é louco. Então, na maioria das vezes é você dialogando com você e com alguém que você imaginou, com alguém que não existe, mas que no final das contas ele vai existir na sua cabeça e que você vai, antes de dormir, ficar pensando muito nele e fazendo mil perguntas. E às vezes no meio da madrugada você vai acordar porque no sonho ele te contou alguma coisa, ou ele mostrou alguma coisa que no primeiro momento não faz sentido, depois faz todo o sentido do mundo. Então eu não sei, o processo de você escrever, de eu ter escrito, foi complicado. Pelas perdas, mas pelos ganhos, muitos ganhos. Por mais que talvez as pessoas não gostem, eu não tô mais preocupada com isso, porque hoje, dia 9 de agosto, eu li a primeira resenha que fizeram sobre o meu livro. Eu vou deixar o link lá embaixo. É um blog chamado Tomo Literário, e eu não esperava que a pessoa fosse tão gentil quanto foi na resenha, como ela conseguiu entender, tentando ir um pouquinho além, um pouquinho. Eu tô tentando fazer uma coisa diferente, mas que chame a atenção e que seja algo bom. A resenha de hoje só me mostrou, por mais que depois, eu acho que todo mundo que segue meu canal já sabe que a Tati Feltrin, ela vai resenhar na sexta-feira agora. Por mais que depois a Tati fale, meu Deus, que livro horrível, que horrível, como é ruim, como é péssimo. Essa única resenha desse menino que eu não conhecia e que eu passei a conhecer me deu, assim, a esperança de que eu não sou tão ruim quanto eu achava. A minha ideia não é tão louca, insana, infantil, imatura quanto eu pensava. E que pelo menos alguém gostou do que eu escrevi, alguém gostou do que eu mostrei. Então eu acho que o processo, ele não vai parar aqui. Eu acho que ele vai continuar aqui, afinal de contas. Eu tô no primeiro volume, então eu tenho o Eric em mais livros, em mais história, em mais situações, e eu só tenho a dizer que
vai ficar ainda mais complexo nesse período. Eu já tenho o volume 2 pronto, ele já tá prontinho, ele já tá lindo. E eu admito que vai ter um terceiro, e o terceiro agora é que vai acontecer o que eu sempre quis. E agora que tá difícil, porque eu sei como eu vou terminar, eu sei como eu vou começar, mas o meio eu ainda não sei, porque o melhor amigo do Eric tá complicando a minha vida, porque agora é a vez dele, né? Então, gente, é isso. O processo, desculpa ter me alongado tanto, mas eu acho que o processo é uma coisa louca e que vai continuar por muito tempo e que eu espero de coração que dê certo. Eu vou deixar o link aqui embaixo da pré-venda do livro pela autografia. Pode comprar, é seguro, é tranquilo. Dia 13, quem estiver aqui por Santos, eu espero que goste, que vá, que prestigie, que se apaixone pelo meu filho, porque, gente, por mais que ele tenha mil defeitos, eu sou louca por ele. Ele é maravilhoso, ele é perfeito pelas imperfeições. Então é isso. Beijos e até a próxima. Tchau!